Fake news, algoritmos, informação instantânea, jornalismo independente. Os desafios do jornalismo na era da ultraconectividade discutidos aqui, na Sala de Imprensa. Olá, Sala de Imprensa, começando aqui no canal da TV e Rádio Câmara. Hoje o assunto é assessoria de imprensa. Esse que é o braço menos glamourizado do jornalismo, mas que é de uma importância sem tamanho. Para falar sobre isso, eu convidei ninguém menos que Moisés Brito, que é sócio e diretor de planejamento estratégico da Comunicativa Associados, agência de assessoria de imprensa com mais de 30 anos de história. Moisés a gente trabalhou junto, não foi, Moisés? Há uns poucos anos atrás. E hoje eu tenho o prazer de estar te recebendo aqui para a gente bater esse papo sobre o que é assessoria. Seja muito bem-vindo, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, eu que estou feliz aqui de estar com você mais uma vez, vamos conversar. Vamos sim. Moisés, deixa eu te falar, na época que a gente trabalhava, né? Eu lembro que a gente conversava muito sobre as dificuldades que os clientes tinham de entender o que era assessoria de imprensa. Eu lembro que tinha um cliente que queria que você fizesse outdoor. Né? Então tinha um pouquinho essa confusão e assim, isso partindo de quem estava contratando o serviço. Imagino que outras pessoas que são de fora da área assim, também não tenham muito essa noção do que faz um assessor de imprensa. Você poderia rapidamente resumir pra gente assim, qual é o trabalho da assessoria? Vamos lá, a assessoria de imprensa trabalha com o que a gente chama de comunicação institucional, que é aquela comunicação que não tem como finalidade fazer o cliente vender mais, mas tem como principal finalidade fazer com que a imagem daquele cliente seja melhor percebida pela sociedade ou por um público específico. Então a gente trabalha mais com reputação, com imagem, com disseminação dos valores do cliente do que dizendo que ele, por exemplo, vende mais barato ou que o produto dele é melhor. A gente quer dizer muito mais que aquela empresa tem valores que são valores bem percebidos pela sociedade, que aquela empresa trata bem seus empregados, que aquela empresa tem uma política ambiental, social, que ela é responsável. A gente trabalha mais no que a gente chama de comunicação institucional. A confusão, Isabela, eu acho que tem a ver também com o nosso problema de comunicação. Assim, normalmente as áreas menos disseminadas acabam falando muito para si mesmo, né? Então eu acho que inclusive é um serviço de comunicação, o chamado Media Training, né? Explicar como é que funciona, como é que a imprensa funciona, como é que a assessoria de imprensa funciona. Então acho que ainda é bem comum a gente encontrar com executivos de outras áreas, contratantes, que não entendem direito o trabalho. O outdoor, por exemplo, que é esse exemplo que você usou, é uma ferramenta clássica de publicidade. Sim. E muitas pessoas acham que publicitário, jornalista, relações públicas são a mesma coisa. A gente tem uma árvore, né, principal, que é a comunicação, mas cada um com a sua habilidade. Mesmo que hoje no mercado as coisas estejam, né, assim, cada vez mais convergindo e virando uma profissão de multitarefas, ainda tem coisas que são bem separadas, inclusive por legislação. Então, por exemplo, a Comunicativa é uma agência que não pode fazer outdoor, porque outdoor é uma atividade feita especificamente por agências de publicidade. Então, basicamente é isso. A assessoria cuida de imagem, de reputação. A gente costuma dizer o seguinte, a assessoria não faz você vender mais. Talvez te ajude a vender mais caro, porque o seu produto, o seu serviço vai ser mais bem percebido, mas não vai fazer você vender mais. Então, nosso foco não é mercado nesse aspecto. Sim. Agora, de que forma vocês trabalham essa reputação, essa imagem, né, da empresa? Ao longo do tempo vai mudando muito. Hoje, as principais ferramentas continuam sendo o relacionamento com a imprensa, então tentando transformar em notícia informações que estão dentro dos nossos clientes, ajudando também a esclarecer, né, então em situações mais sensíveis, situações que a gente chama de situações de crise, ajudando a esclarecer para a população através do jornalista, através dos meios de comunicação, como é que aquela situação se deu, né? Como é que a gente chegou naquele ponto, qual foi a responsabilidade, o que é que a empresa fez. Mas hoje também tem outras ferramentas que uma assessoria de imprensa atua. Então, influenciadores digitais, né? Os chamados formadores de opinião, as estratégias normalmente disseminadas de relações públicas. Então, trabalhar com públicos estratégicos. Então, você vai ver muita assessoria de imprensa, por exemplo, trabalhando com comunicação interna, trabalhando com relações institucionais, trabalhando com relações com comunidades. Porque o nosso foco é, eu tenho um público estratégico para aquela empresa, para aquele negócio, para aquela organização, enfim, para aquela personalidade, e eu tenho uma mensagem que precisa ser passada da melhor forma possível para que a gente possa ter um resultado que é uma imagem positiva, uma reputação positiva. É um trabalho que não é feito assim de uma hora para outra, demora. A assessoria de imprensa, a gente sempre costuma dizer, é um negócio de médio e de longo prazo,
porque eu não vou comunicar algo para você uma vez e você acredita, né? Os Sim. públicos têm diferentes níveis de conhecimento. Tem pessoas que se informam mais pela televisão, tem pessoas que se formam mais pela internet, tem pessoas que se formam mais pelas redes sociais. Então a gente tem que ir alimentando esses públicos cada vez mais ao longo do tempo, com informações claras, precisas, né? Há um trabalho de muita parceria também entre jornalistas que estão nos veículos de comunicação e assessores de imprensa, porque essa informação precisa ser informação de credibilidade. Então, acho que por aí a gente vai começando a falar um pouco do que é o nosso trabalho, de uma forma geral. Você falou dessa parceria, né? E eu lembro que quando eu trabalhava lá e trabalhei em outra agência também, tinha muito uma coisa de uma certa rivalidade, assim, sabe? Entre jornalista de veículo e o assessor. E eu lembro que na outra agência que eu trabalhei depois, a gente passava o ano todo tentando emplacar as pautas dos clientes, tal, e aquela coisa, né, a gente pisando em ovos, engolindo várias coisas, assim, pra, né, colocar aí uma notinha, tal, mas, e eles esnobando, aí chegava dezembro, que, né, dava uma caída, assim, nas notícias, tá, era um mês mais morto, aí começava um monte de jornalista ligando pra gente, e aí, vocês não têm nada, como é que tá essa relação hoje, assim, continua essa coisa de... Ainda tem um pouco esse ranço entre assessor e jornalista, que é uma coisa bem antiga, né? Assim, eu acho tipo que uma competição. Melhorou, eu acho que melhorou. O que eu sinto assim, ó, historicamente, jornalistas ocupam a profissão de assessor de imprensa, não são em todos os países. Sim. Internacionalmente, essa atividade não é chamada assessoria de imprensa, é chamada PR, Relações Públicas. Então, há uma diferença muito clara. No Brasil, especificamente, por questões históricas, que não vale a pena talvez a gente tratar aqui, os jornalistas passaram a atuar como assessores de imprensa. Virou uma área naturalmente transversal. Então, é natural que você chegue numa assessoria de imprensa, você tenha publicitários, jornalistas, designers, relações públicas, mas majoritariamente jornalistas. Durante um tempo, a gente teve o que a gente chama de primazia da imprensa. Se a gente chegasse nos anos 90 no Brasil, por exemplo, a imprensa era muito forte, né? Sim. É a época do quarto poder e tal. Hoje a gente tem um mercado um pouco diferente. O profissional de assessoria de imprensa está muito hiper especializado. A gente tem mais capacidade, muitas vezes as empresas e as próprias organizações, as próprias empresas que têm seus setores de comunicação e que têm lá dentro assessores, conseguem muitas vezes reter talentos. A imprensa tem passado por uma situação de crise econômica que todo mundo conhece, está se reinventando como atividade. Então, acho que hoje isso diminuiu muito, assim, a relação é muito mais uma relação de parceria, sem esquecer que cada um trabalha para um dono, assim, para um cliente. A gente está trabalhando para um interesse privado, na maioria dos casos, no meu caso, mas na maioria dos casos, e o jornalista está trabalhando para o interesse público, né? Ele está querendo fazer notícia. Eventualmente, claro, essas coisas se convergem, então você tem parcerias comerciais entre empresas e veículos de comunicação, que não é nada antiético, ao contrário, faz parte do jogo, e que isso se mescla. Mas eu estou há 17 anos trabalhando nesse segmento, eu sinto muito menos do que a gente sentia antes, essa rivalidade. É uma relação bem mais apaziguada hoje do que já foi. Que bom que melhorou, né? Porque tinha jornalista que era difícil, eu me lembro. Mas em todas as áreas tem. Vamos não, todas tem. Todas as áreas tem. Mas assim, é porque eu sempre achei isso como uma falta de visão, né? Tipo, o assessor tá ali para ajudar também o trabalho de jornalista. Aqui mesmo, na TV e na rádio, eu acho ótimo quando alguém me procura, tem uma sugestão de pauta, tá? Porque a gente tá buscando. Então, se você já vem com isso pronto, facilita nosso trabalho, né? Eu acho que essa é uma falta de entendimento e de visão de que está todo mundo atuando num segmento de produção de conteúdo, de produção de notícias. O mais importante é deixar as coisas claras. O que a gente tenta fazer, o que eu, como hoje em dia, né, como dono da agência, como empresário e como líder de equipes, o que eu tento fazer é sempre... A relação precisa ser transparente. Todo mundo precisa saber que todo mundo ali tem um interesse, né? A gente tem um interesse de que a imagem do nosso cliente esteja bem na fita, digamos assim. O jornalista também tem um interesse de que saia uma matéria bem feita, que tenha repercussão, que tenha cliques, hoje em dia, no caso da internet, que seja lida, né? Que tenha relevância. Então, assim, se todo mundo está jogando limpo, se todo mundo está dizendo quais são os seus interesses, a gente pode atuar em conjunto, né? Atuar em parceria. É isso, com certeza. O que você acha que são as maiores dificuldades hoje de um assessor de imprensa, de quem trabalha com assessoria? Eu ainda acho que a principal dificuldade ela é operacional, que é, por exemplo, hoje você não fala mais com uma pessoa em um veículo.
Sim. A relação está muito mais pulverizada. Quando eu comecei a trabalhar, a gente tinha as figuras dos editores e às vezes você falava com uma pessoa e que ele disseminava ou ela disseminava aquela informação dentro do veículo. Os veículos de comunicação, de uma forma geral, se tornaram empresas mais complexas, né? Tem parcerias, tem espaços que são arrendados, que são comprados, tem pessoas que são parceiros de conteúdo, mas eles não são empregados daquele veículo. Então, operacionalmente, o trabalho do assessor de imprensa hoje está mais difícil do que estava antes. Conceitualmente não mudou, continua sendo a dificuldade de convencer o cliente que nem tudo que ele acha vira notícia, né? Sim. Que nem tudo que ele faz na empresa dele tem um interesse público, consegue vencer a barreira do interesse privado. E também convencer o jornalista de que, às vezes, poxa, se você tiver um pouquinho de boa vontade para olhar isso aqui sob esse ângulo, você vai ver que dá para inserir isso aqui numa notícia. Claro, não precisa ser uma notícia só sobre mim, pode ser uma notícia sobre mercado, pode ser uma notícia que fale de outras empresas, até concorrentes, mas esse trabalho, acho que essa dificuldade não mudou, sabe? Da sua época, de quando a gente trabalhou junto até hoje, continua igual. O que eu acho hoje mais difícil é a operação. Quando uma notícia está pronta para ser divulgada, hoje a gente tem muito mais canal para ela sair. Então, a gente muitas vezes precisa transformar uma notícia em texto num card, porque tem um veículo super relevante, mas que só atua na internet. A gente precisa transformar uma notícia num áudio de WhatsApp bem editado, porque a gente precisa passar para uma rádio do interior e que, se a gente mandar a notícia daquele formato, vai sair mais fácil. Então, assim, depois que a notícia está pronta, a gente, em 2024, eu acho que de agora por diante não vai melhorar, assim, só vai tornar mais difícil a disseminação da notícia. É você ir desdobrando ela em vários formatos para caber em vários veículos. Você Exatamente. Se a imprensa virou multimídia, a assessoria também tem que virar multimídia. E isso é difícil, porque às vezes a notícia tem um timing. Né? Quando ela está pronta, às vezes ela também tem que ir para a rua. E aí, desdobrar, você exige muito mais de planejamento, você exige que... Mais equipe. Né? Mais equipe, mais esforço, mais hora homem, mais gente atuando para que aquilo tenha a mesma repercussão. Porque quando você pensa assim, há 15 anos atrás, a maioria das pessoas chegava em casa, depois do trabalho, tomava um banho, comia alguma coisa, e ela ia se informar por 3, 4 veículos de comunicação. Hoje, na mesma casa, a gente tem gente vendo TV aberta, vendo TV fechada, vendo streaming, se informando pelo WhatsApp. Então, se eu preciso chegar nesses canais todos, eu tenho que ter mais tempo, eu tenho que ter mais esforço, mais trabalho de estratégia. Gente, eu não tinha parado para pensar nisso. Realmente, complexificou muito. Por outro lado, você falou das dificuldades, eu também sinto, e conversando até com as nossas concorrentes, né, com agências que fazem parte da Associação Brasileira de Agências de Comunicação, que também a gente tem um entendimento maior de que o nosso trabalho é estratégico. Se eu sei que eu preciso transformar uma mesma notícia em 4, 5 formatos diferentes e que ela tem que ser divulgada nesse timing, porque se ela for divulgada um pouquinho depois ela fica velha, o trabalho de estratégia ganha importância. Então, eu sinto também hoje, depois de tanto tempo que a gente está se reencontrando aqui, que nosso trabalho, de uma forma geral, é mais valorizado. Ah, que bom, né? A gente consegue participar muitas vezes antes do processo. Claro, tem clientes de todas as maneiras. Mas a gente ainda já tem mais uma ideia de que eu preciso acionar a assessoria antes. A assessoria precisa estar no processo um pouquinho antes, porque se ela não estiver no processo antes, a única coisa que ela vai conseguir produzir é um texto. Um entendimento maior por parte do cliente, né? De uma forma geral, sim, melhorou. Continuamos tendo o cliente que pede outdoor, mas a gente não mudou, não. Tem uma vez ou outra alguém que pede, mas a gente já sente um entendimento maior do nosso papel. Que bom isso. Agora, já que você começou a falar desses perfis de cliente, o que você acha que é mais difícil, assim, de trabalhar com os clientes de corporação, né? A Comunicativa trabalha muito com empresas, com instituições. Geralmente, quando eles contratam a assessoria, isso eu estou falando de uma coisa que eu via muito, né, na época, eles querem que eles contratam para a assessoria falar o que eles querem que fale, ou você acha que hoje você já consegue se inserir um pouco mais? Porque assim, quando a gente aprende na faculdade, né, o mundo ideal é que a assessoria, ela tem que estar dentro da empresa, né? No caso da Comunicativa, que é uma agência fora, ela tem que dialogar diretamente com a parte de comunicação da empresa para poder eles trabalhar em conjunto e tal. E, se possível, estar dentro mesmo, ter um setor dentro da empresa de assessoria para trabalhar. Mas na prática a gente não vê isso, né? Na prática era muita gente, empresa contratando assessoria para, eu quero que você fale isso e isso, e você vai falar, e eu tô te pagando. E como é que tá isso hoje, assim? Você falou que esse entendimento tá um pouco melhor, mas vocês conseguem
interferir a ponto de fazê-las mudar de posicionamento, ou mudar, redirecionar a rota em alguns casos de crise, por exemplo, ou não? Muitas vezes é isso mesmo, vamos fazer o que dá aqui apagando incêndio. Aí tem de tudo, mas Sim. eu posso te afirmar com certeza uma pessoa que trabalha 16 anos no mercado corporativo, porque antes eu já trabalhei na área pública, hoje a gente consegue direcionar muito mais do que antes. Os casos de crise, a internet nos ajudou muito nisso. Sim. A internet e a descontextualização dos ambientes digitais, né, que você não tem todas as informações, né, a cultura do cancelamento e tal, fez com que as empresas tivessem um olhar muito mais atento para crises. Hoje em dia, a maioria das crises surge no ambiente digital. Um funcionário que fala alguma coisa errada, ou então um cliente que grava um vídeo mostrando um atendimento que está mal feito. Então, a gente, de fato, consegue interferir muito mais hoje do que antes. Se eu te disser que não tem clientes que dizem, olha, eu quero isso e pronto. Mas até nesse tipo de cliente, hoje a gente consegue, numa troca de e-mail, dizer, tá bom, a gente vai fazer, mas eu consigo te dizer que isso não vai ser convertido em notícia, isso não vai virar notícia. Tá bom, mas a gente precisa fazer. Então, o assessor ainda é muito visto como um resolvedor de problemas, né? Nos Estados Unidos eles usam a palavra mesmo, I'm a fixer, eu sou um consertador de coisas. Mas hoje é de fato um estrategista. De uma forma geral, Isabela, a gente consegue hoje mudar a rota, conversar. A maior dificuldade é quando as empresas são empresas que não têm o centro de decisão aqui. Então, nós somos uma empresa baiana, que 70% dos nossos clientes são de fora da Bahia. São empresas cuja sede está em Belo Horizonte, São Paulo, principalmente, Rio de Janeiro, Brasília. Aí é um pouco mais difícil, mas o simples fato dessa empresa de São Paulo contratar uma agência da Bahia significa que eu quero ouvir a sua opinião sobre como isso é melhor divulgado aqui no mercado da Bahia. Ou como isso a gente consegue resolver aqui. Também eu acho que a gente tem que ter uma postura humilde, no sentido de que eu não vou conseguir fazer com que tudo seja do meu jeito. Não. Né? Como assessor de imprensa eu vou interferir, mas eu tenho também um limite, porque existem coisas que não estão sob a nossa alçada, né? A decisão de dinheiro, quanto eu vou investir, qual é o risco que aquele empreendedor quer correr e tal. Sim. Mas eu acho que melhorou muito. Hoje eu me sinto muito mais, inclusive mais, para usar uma palavra do momento, assim, empoderado junto aos clientes. Assim. E eu sinto que se você tem uma relação de médio e longo prazo, isso melhora. Sim. Isso é uma coisa que está numa agência que tem 30 anos, ou mais de 30 anos, e que a gente tem clientes com 32 anos de contrato. Poxa. Então, isso dá pra gente uma relação muito próxima. Em alguns casos, nós somos o ente daquela mesa de decisão que está mais tempo naquela empresa. Que conhece mais. Que conhece mais, que já viveu mais coisa. Então, isso também ajuda. Por a assessoria ser um parceiro estratégico, ele também é um parceiro cujo a quebra de contrato demora mais. Sim. É mais simples você eliminar um contrato de outras áreas, mas a assessoria não, ele tem muita informação estratégica. Se é um cliente que a gente chama cliente crítico, né, que já passou por muita crise, a assessoria já tem muito conhecimento das porradas que aquele cliente tomou publicamente, tal, dos erros que eventualmente ele cometeu. Então, o assessor não é tão descartável quanto já foi. Sim, Quando eu isso. entrei no mercado, eu sentia muito, assim, sabe aquela conversa que você deve ter ouvido na faculdade? O primeiro corte é da área de comunicação. Era isso que eu ia dizer agora. Hoje eu não sinto tanto isso. Bom, Eu sinto que a maré mudou, a internet mudou, mas também as agências mudaram. As agências não fazem mais só assessoria de imprensa clássica, relacionamento, envio de press release e tal. Ela também faz rede social, ela também faz comunicação interna, ela também faz comunicação com outros públicos. Então isso tem nos ajudado a manter uma relação mais estável com os clientes. Sim, que bom. E assim, eu me lembro, né, não vou dizer aqui o nome do cliente, mas eu lembro que tinha um cliente extremamente problemático. A gente tá falando de quê? De 2010, 2009, 2010, né? Sim. Então tem o quê? 14 anos, né? E que era uma rede, né, de supermercado e tal, e que sempre tinha crise, sempre. E aí o que eles diziam era, bota aí, estamos trabalhando para resolver isso. E era só. E na verdade, aí eu lembro que eu ficava assim, inconformada, gente, não é possível que eles não querem saber da gente o que a gente pode propor para eles melhorarem isso. É só estamos trabalhando, não estava trabalhando coisa nenhuma. Era só, pagava para que vocês fizessem esse posicionamento, mas não estava mudando nada. Então, assim, o que você está me trazendo aqui já é maravilhoso. Vocês conseguem dizer, vamos mudar isso, está dando problema toda hora. Vamos ver. E eles ouvem, né? A gente hoje sente que esses clientes conseguem nos ouvir. Sim. Existem, claro, interesses que estão acima dessa conversa de comunicação. Mas
eu acho que também houve uma mudança na sociedade. Em 2010, a sociedade aceitava uma nota de posicionamento genérica. Hoje em dia, essa nota de posicionamento vai para os veículos, dos veículos vai para os perfis de redes sociais, e nos perfis de redes sociais a gente tem os famigerados comentários. E lá você tem uma nova conversa sendo desdobrada. E mais do que isso, a gente tem hoje grupos de interesse que dizem, não, desse tipo de empresa eu não quero comprar. Eu não quero consumir. A gente tem o que a gente chama de grupos de advocacia, né? Os advocacy groups, que são aqueles grupos que dizem, não, de empresa que tem essa prática, não vale a pena comprar. Então você tem também uma propaganda negativa muito mais forte do que você tinha há 14, 15 anos atrás. E isso mudou o perfil das empresas. As empresas aumentaram os seus filtros e diminuíram também a sua tolerância com esses erros. Sim. Também tem uma coisa, a gente está falando de um mundo capitalista, né? Basicamente de empresas, mesmo quando não são empresas, imagem é dinheiro, né? Reputação é dinheiro. Uma empresa com uma imagem negativa é mais barata no mercado. Ela consegue vender produtos mais baratos. Uma empresa com uma imagem positiva, se aquele dono pensa um dia em vender, né, naquelas histórias que a gente ouve o tempo todo de empreendedorismo, ele não vai vender bem, não vai fazer dinheiro com uma empresa que tem uma imagem negativa. Então, essa também é uma relação que mudou. Está mais palpável o que é o trabalho de reputação e de imagem. O trabalho de reputação e de imagem, hoje, ele é transformado em número. E não é mais uma coisa intangível. Toda assessoria de imprensa, inclusive, tem um dos seus grandes desafios é isso. Mostrar para o cliente qual é o retorno sobre aquele investimento. Sim. Eu estou tendo uma assessoria de imprensa, o que eu estou ganhando com isso? Então, é um trabalho que está mais claro, assim, mais transparente. E também de dizer, olha, a gente não ganhou mais esse mês, a gente não teve mais esse semestre, porque a gente não produziu coisas legais, porque a gente ficou empatado de produzir boas notícias, porque você teve uma falha muito grave na sua operação. Então, as empresas também começaram a entender isso. Se eu tenho, por exemplo, no caso de uma rede de varejo, sistematicamente atendendo mal os meus clientes, e isso vai virando notícia, não tem assessoria de imprensa que faça essa imagem. Então, assim, ele entende que não é mais um trabalho artificial. Não que jamais tenha sido, nunca foi. Sim. Mas, de fato, a gente tinha menos fonte de informação, a gente tinha menos capacidade de dialogar com as empresas. Hoje, não. Isso mudou completamente e mudou o nosso trabalho. De novo, por um lado, tornou operacionalmente mais difícil, mas por outro também tornou estrategicamente mais forte. Mais fácil, mais forte, né? Você falou dessa coisa dos clientes perceberem essa importância da imagem, que é uma coisa que a gente já estuda na faculdade há muito tempo, né? Mas que parece que demorou para cair a ficha, foi preciso vir as redes sociais, essa cultura do cancelamento, para as pessoas entenderem o quanto é importante elas cuidarem da própria imagem, né? E por outro lado, a gente vê que tem empresas que elas gostam de fazer a maquiagem. Elas chamam a assessoria, vamos fingir que a gente está aqui ouvindo, atendendo e tal. Tem empresas que são recorrentes nisso, assim, tipo a Farm. É até uma empresa que eu citei no último programa. Ela sempre está tendo crise de imagem, porque sempre está derrapando com questões de minorias, até com as mulheres mesmo, com regionalizações, enfim. E as pessoas estão se perguntando, não é possível que não tenha uma assessoria ali para dar? Tem, mas a assessoria... Tem limite, né? A assessoria é um parceiro estratégico, mas há um limite que é um limite que é da cultura. Empresas também são reflexos de culturas do meio, mas culturas também empresariais. Toda empresa tem uma cultura. Aqui, onde você trabalha, tem uma cultura de trabalho. E essa cultura pode refletir valores positivos ou pode refletir valores que são negativos. A assessoria tem limite, né? Não é uma ferramenta de causa e efeito direto. A assessoria demora tempo para fazer efeito. A gente, uma vez, um cliente fazendo uma proposta, aí ele falou, você está tentando me convencer a não te contratar? O que você está dando? Eu falei, não, eu estou te dizendo que não é um serviço simples. Assessoria de imprensa não é um serviço simples que você contrata e que vai dar resultado imediato, que vai resolver problemas. Existem clientes, por exemplo, em situações de crise que a gente já disse não. E não só a gente, eu tenho certeza que outros concorrentes no mercado já disseram não, aqui eu não vou. Sim. Por quê? Porque eu sei que eu não vou ter capacidade de influenciar positivamente para uma mudança de cultura. E mudança de cultura é uma coisa difícil. É uma coisa muito difícil. Principalmente cultura organizacional, que envolve muita gente, uma história, né? Precisa vir de cima para baixo, precisa ter reflexos comerciais, né? Empresas que erram e que continuam lucrando, qual é a resposta que elas têm, né? Então, assim, tem uma dificuldade geral de você mudar a cultura empresarial.
E a assessoria é um caminho para isso, mas não é um fator decisivo. Principalmente, você falou sobre o que a gente aprende na faculdade, né? Que são as assessorias, o ideal seria ter dentro das empresas. Se eu não tenho dentro da empresa, nem alguém de comunicação que tem poder de decisão, eu diminuo a minha capacidade de influenciar, né? Hoje tem um fenômeno que é as redes sociais ajudaram os empreendedores a virarem assessores de si mesmo, né? Porque você está na rede social, você mesmo filma a sua empresa, você mesmo divulga, você mesmo, se conhece um amigo jornalista, você faz uma divulgação informal e tal. Muitos empreendedores acham que ao contratar uma assessoria de imprensa ou até uma agência de publicidade, não precisam ter um setor de comunicação, de marketing dentro daquela empresa. Isso é muito complicado, porque você não tem eco. A gente fala e não tem alguém que vai fazer eco àquela fala, reverberar internamente e que vai fazer, tipo, vamos pensar aqui direito, olha o que eles estão falando, olha o que está... Então, assim, não é um caminho fácil, não é um caminho fácil. Quando tem um valor cultural daquela organização que está afetando a imagem negativamente, normalmente é preciso, como a gente diz, voltar para dentro de casa, arrumar a casa, lavar a roupa suja em casa, porque se está chegando um valor negativo para fora é porque tem alguma coisa errada dentro. E aí, só a partir daí, trabalhar de novo essa imagem, retrabalhar esses valores, mostrar para as pessoas que esses valores mudaram. Né? Sim. Inclusive, você já começou até a antecipar uma pergunta que eu ia fazer sobre redes sociais, mas daqui a pouco a gente volta. Eu quero tratar de outra coisa que você falou interessante aí, que foi a mensuração desse trabalho, né? Na época que eu trabalhei com vocês e com assessoria, né, em outros lugares, a mensuração era muito voltada para aonde aquele veículo saiu, ou aquela empresa saiu, quais veículos, né? Tipo, aqui em Salvador, saiu na tarde, saiu no Correio. Esse mês foi positivo, porque foram tantas notícias no Correio, tantas notícias na tarde, tantas notícias na Tribuna, tantos sites, tal. Então, era basicamente, a nossa mensuração era basicamente isso aí, aonde a empresa pôde ser vista, em quais veículos de comunicação. Como é que está hoje isso? Continua partindo daí, mas com muito mais desdobramentos. Para algumas empresas, a gente classifica os veículos de um jeito e para outras de outros. Isso era uma coisa que não existia antes, né? Tipo, você tinha um veículo, como você tinha... Sair no À Tarde é Verdade, né? Era um lema do À Tarde no século passado. Era um veículo totalitário, assim, era um veículo de massa. Era um veículo que era lido pela cidade inteira. O Correio é a mesma coisa, quando chegou e tal. Hoje não. Para alguns clientes, um site médio é mais importante do que um veículo assim. Claro, a televisão continua sendo o veículo mais importante, mas ao mesmo tempo é o veículo mais difícil de você emplacar uma notícia, porque a televisão trabalha muito com uma linguagem visual, trabalha muito com o dia a dia da cidade, com violência, com trânsito, com clima, com política, enfim. Então, modificou um pouco. A gente continua partindo dos veículos, mas a gente hoje faz classificações de hierarquia de cada veículo. Então, cada cliente tem uma lista de veículos e uma hierarquia. Tem um grupo de veículos mais relevantes, menos relevantes e os veículos de média relevância. A gente tem também onde saiu, porque às vezes você tem um veículo, por exemplo, uma rádio, mas aquela rádio, eu tenho um programa que conversa com o meu público. Então, não é sair na rádio, é sair naquele programa. Sim. Então, assim, continua partindo de quais os resultados que foram alcançados. Mas também tem uma análise de valor. Sim. Com essa empresa eu quero divulgar o quê? Então, a gente faz lá na agência o que a gente chama de divisão por pilar de comunicação. Então, assim, o que essa empresa quer divulgar? Eu quero divulgar coisas sobre sustentabilidade, inovação. Então, eu também divido, a gente também mensura o resultado assim, olha, sustentabilidade sai muito, inovação não sai tanto. Sim, entendi. Recursos humanos sai muito. Então, a gente primeiro discute com o cliente o que é que ele quer divulgar, que valores ele quer mostrar para a sociedade. Divide as nossas notícias que a gente produz dentro desses valores, depois os resultados. Então, você consegue acompanhar do início ao fim. Eu tenho como um valor inovação, mas as notícias de inovação, elas representam X% dos meus resultados ao longo do ano. Então, eu consigo mensurar, e consigo entender, olha, talvez inovação não seja um valor tão simples de passar na Bahia. Em outro mercado, porque a gente trabalha com empresas que estão no Brasil inteiro, talvez seja melhor. Mas na Bahia, esse valor tem um fit muito grande com a imprensa. Então a gente vai também mostrando para eles que, assim, nem tudo que é valor para ele é valor para a imprensa da Bahia. Sim. Ou para as pessoas daqui. Então tem coisas que aqui são mais noticiáveis do que em Recife, do que no Ceará, do que em São Paulo, do que em Brasília, entendeu? Sim. Então tem outras maneiras de mensurar. Mas continua partindo de
quais os principais veículos Sim, e como a isso. gente consegue. O veículo de comunicação que divulga ainda é a principal forma de vocês conseguirem quantificar o trabalho de vocês. Ainda é. Quando o assunto é imprensa, que a gente chama de hard news, né? Sim. Hoje a gente tem clientes que a gente faz relatórios de influenciadores digitais. Sim, é isso aí que eu queria chegar. Vocês não mensuram o trabalho de vocês nas redes sociais? Mensura também. Quando a gente tem contratos de gestão de redes sociais, essa mensuração vem das próprias plataformas, né? Sim, Da Meta, as do métricas, LinkedIn tudo, e tal. né? E quando é uma ação de relacionamento com, por exemplo, o que a gente chama de soft news, né? Gastronomia, moda, aquilo que não tem mais editoria nos jornais. Quando eu comecei, tinha editoria de moda, editoria de saúde. Hoje em dia não tem tanto. Isso tudo migrou para a internet. Então, você tem influenciadores falando de lifestyle, de moda. Então, aí a gente tem as métricas dos influenciadores, que podem ser ações comerciais, influenciadores contratados para poder passar uma mensagem que o cliente está pedindo, ou podem ser ações de relacionamento. Sim. Onde a gente convence influenciadores a dizer, olha, experimenta isso aqui, experimenta esse serviço, que isso vai fazer com que ele possa falar bem daquela empresa ou daquele valor. Também com os influenciadores a gente vai mensurando por valor. Esse influenciador conversa bem com que valor que eu tenho da minha marca. Porque cada marca tem vários valores que estão associados ou que ela quer que estejam associados a ela, né? Sim. Entendi. Muita coisa mudou, viu? Muita coisa. Assim, como tudo, né? Porque a gente vem acompanhando os desdobramentos aí do jornalismo, da publicidade. O último programa que eu fiz foi sobre publicidade. A gente falou muito disso, né? Do que mudou tanto, assim, da década de 80 para cá. E a gente está passando por uma revolução da comunicação. Estamos no meio dela. E é isso. Tá todo mundo tentando, né? Tateando um pouquinho, uns mais, outros menos, tentando se estabelecer aí. Agora eu quero falar um pouquinho sobre a assessoria para pessoas, para personalidades, né? Existe uma diferença muito grande, assim, você trabalhar a imagem de uma pessoa e trabalhar a imagem de uma empresa? Qual é, assim, o principal desafio? Eu acho que o principal desafio é que as variáveis são menos controladas quando a gente fala de uma pessoa. Sim. Você vai dizer, tem certeza? Porque uma empresa às vezes tem 15 mil funcionários. Sim. Numa empresa existe um trabalho, inclusive, que é um trabalho de comunicação, de assessoria de imprensa, que é o trabalho de gerenciamento de riscos. Que é levantar o que pode causar problema aqui, né? Da mesma forma como a gente falou no outro bloco, né? Da mesma forma como a gente levanta os valores positivos que aquela marca tem, quais valores eu quero me associar, eu sei assim, onde é que eu posso ter problema? Então eu posso ter problema na área ambiental, eu posso ter problema com segurança, eu posso ter problema... Quando a gente trata de uma pessoa, cada pessoa é um universo. E a depender do compromisso que essa pessoa tem com comunicação, a gente vai ter mais ou menos capacidade de gerenciar aquele universo. Então, eu, por exemplo, tenho muita dificuldade de fazer. Eu admiro muito quem é assessor de imprensa de personalidade, de uma forma geral. Porque, hoje em dia, uma personalidade pode acordar de manhã, pegar o celular, fazer um stories e gerar uma crise completamente sem nenhum controle. Você não vê um CEO de uma empresa fazendo isso, ou o diretor regional de uma empresa de varejo fazendo isso, né? É um pouco mais controlado. Então, eu acho que o fato de ter muitas variáveis faz com que o trabalho com pessoas seja um pouquinho mais sensível. Além do que, existe uma questão para agências, que é o tempo dedicado. Como nós somos uma empresa que vende serviço, a nossa principal variável é a gente. Então, quando eu penso numa empresa, eu posso fazer, olha, quantas horas mais ou menos por semana um profissional sênior consegue dedicar a esse cliente? E normalmente, depois de um tempo, a gente já consegue fazer essa conta bem simples. Quando se trata de pessoas, não. Né? Se aquele artista ou aquele político está vivendo uma crise de imagem, eu vou ter um assessor praticamente disponível para aquela pessoa. 24 horas. 24 horas. A gente fala de um atleta, por exemplo, que tem competições em outros países. Então, tem questões de fuso horário, acompanhamento em viagem. Por isso que você vê que é mais comum que você tenha uma relação de assessoria entre pessoas da família, Sim. Ou agências que conseguem disponibilizar um profissional exclusivo para aquele profissional, para acompanhar. Então, assim, eu acho mais fácil fazer de empresa, de órgão público, de eventos, do que de pessoas. Mas vocês trabalham com pessoas lá, não? Hoje não. A gente já trabalhou, mas hoje em dia a gente acabou enveredando para um campo bem mais corporativo. Então, eventos, eventualmente, se a pessoa está associada a uma empresa. Então, por exemplo, um CEO que é médico de uma clínica, por exemplo. Sim. Então, muitas vezes o trabalho vai ser trabalhar a imagem daquele médico, daquela médica, né? Como um bom médico, uma boa médica e um bom gestor. Ou, por exemplo, trabalhar a imagem de um restaurante e a gente falar um pouco sobre o chefe ou sobre a chefe, né? Então,
Quando a imagem está atrelada a um trabalho empresarial, para nós hoje é mais simples e a gente é mais desejável. Sim. A gente já chegou a atuar na época da pandemia, quando a gente estava... Todo mundo se perguntou, o que é que eu vou fazer, né? Será que vai acabar tudo e tal? A gente começou a atuar, por exemplo, com gestão de imagem de influenciador digital. Sim. E a gente esbarrou nas mesmas questões, sabe? Eu quero fazer uma reunião às 8h30 da noite. Ué, mas... Horário comercial, né? Não tem horário comercial quando você é uma artista e acorda às 11. Né? Porque você fez show no dia anterior. Então, não é porque ele quer, né? É porque tem muitas vezes muitas vezes não é. É porque tem um outro ritmo. Então, para a empresa, né, que tem as questões trabalhistas, que tem que proteger também a sua equipe, é difícil, não é tão simples, não. Tem as questões dos escândalos também, né? Que muitos deles eu fico imaginando, coitado da assessoria de Neymar, se ele tem uma assessoria, porque eu nem sei mais se tem, né? Mas deve ter, né? É, capaz de ter. Neymar, jogadores de futebol de modo geral, assim, esses sertanejos agora que também estão dando um trabalho, né? Fazendo. Então você gerenciar tudo isso e muitas vezes passa também pela personalidade da pessoa, né? E também tem uma outra coisa, tudo é negócio para um tipo de profissional. Quando a gente fala de empresa, a gente tem o mercado de ações, né? As empresas de capital aberto acabam regulando o que as empresas de capital fechado podem ou não podem fazer. Por exemplo, hoje, no mercado de capitais, né, as empresas de capital aberto, existem questões que são as questões da famosa sigla ESG, né? São as questões que são mais relevantes para quem quer trabalhar para qualquer empresa. Então, E de environment, né, que é meio ambiente, S de social e G de governança. Se está tratando de uma dessas coisas, isso vai causar um problema. Mas existem personalidades que vivem do escândalo. O escândalo é ruim para empresas, mas para personalidades, às vezes, é um motor de visibilidade. Então, também isso é muito difícil, porque a assessoria trabalha nessa lógica que você falou. Poxa, isso aqui é ruim, isso aqui pode causar o dano para sua imagem. Aí tá, pode causar o dano à noite. De manhã, passou um dia, você aumentou o número de seguidores, você... Então, é uma lógica diferente. Eu não estou dizendo que essas pessoas necessariamente trabalhem para gerar escândalos, mas a gente sabe que o trabalho de assessor de imprensa, ele é muito mais sensível para trabalhar com pessoas por causa disso também. A lógica é um pouco diferente. Você não pode trabalhar, por exemplo, com uma empresa e dizer tem um caso de racismo aqui, ou de homofobia, ou de misoginia, ou de capacitismo. Todo mundo vai querer tratar aquilo para dizer, olha, eu não sou capacitista, eu não sou misógino, eu não sou homofóbico. Quando a gente fala de um atleta, de um artista, ele pode dizer, mas não foi isso que eu quis dizer. E daqui a pouco ele pode se envolver de novo no mesmo problema. E isso não necessariamente diminui o número de ingressos que ele está vendendo no show, o número de streamings que ele tem. É outra lógica, entende? Então, às vezes você precisa... Por isso é bom ter alguém da família, algum amigo, alguém muito próximo, ou um assessor exclusivo, porque você vai se conectar àquela pessoa de um jeito que você começa a entender a lógica daquela pessoa. Sim. Eu costumo dizer o seguinte, não tem gerente de marketing ou gerente de comunicação que a gente tenha que se conectar tanto quanto a gente teria que se conectar a um artista, a um político, a um esportista. Porque aquele gerente de marketing, por mais que ele tenha uma característica própria, ele faz o filtro da empresa. Sim. A empresa tem valores que vêm antes do valor dele. No caso de uma pessoa, não. E às vezes esse valor muda de um dia para a noite. Um dia você não tratava sobre essas questões, agora eu quero tratar sobre essas questões, né? Quando a gente vê essa coisa da cultura do cancelamento, esse caso que você citou agora sobre o Big Brother e tal, nunca foi um caso para ela tratar publicamente. Pois é. Ela nunca tratou disso. Então a assessoria dela talvez nunca tenha conversado com ela. O que você pensa sobre questões raciais no Brasil? Porque é uma cantora que tinha uma atividade... Por exemplo, ela já falou muito sobre a questão da diversidade. O público dela é um público muito LGBT. Então, a questão da interseccionalidade nem era dada para ela. Eu falo de diversidade porque eu tenho um público LGBT. Tá, mas quando você se colocou de frente numa situação com um rapaz negro, olha como é que você agiu. Então, talvez isso nem tenha sido tratado. Você não desculpa uma empresa por isso. Imagina uma empresa chegar a público e dizer, olha, desculpa, eu fui racista, esse funcionário meu foi racista, porque a gente nunca tratou disso. Você vai dizer, o quê? Jamais. Nunca fez um treinamento? Você não tem uma cultura de diversidade? Então, olha, nossa empresa foi pega num escândalo ambiental. Não, a gente nunca pensou sobre isso. O quê? Não tem desculpa. Não tem desculpa, né? Mas pra personalidade tem. Por quê? Porque tem fã.
E é humano, né, gente? E é humano, e você vai crescendo. E tem gente que gosta também dessa lógica do eu vou crescer em público. Então eu tive um problema, então eu vou ter toda uma trajetória para mostrar. É um outro tipo de trabalho. Inclusive, eu acho assim, dificílimo de fazer. E às vezes é meio babá também, de você ficar ali, não, deve ser horrível. Não, porque tem gente que tem talento pra tudo, gosta, né? Então... É isso. Agora, existe um perfil, assim, de cliente que você acha assim, olha, esse perfil é muito difícil, eu não pego nem por 1 milhão por mês. Não sei. Eu costumo dizer, a gente gosta lá na agência de cliente que tem crise. Sim, porque cliente que tem rocha, né? Porque cliente que tem crise tem espaço pra gente conversar. E é desafiador. É desafiador, o cliente está disposto a ouvir alguém, porque ele passou por um problema, então ele está disposto a ouvir alguém ele não quer ficar no problema. Empresário nenhum, empresário gosta de estabilidade, empresário gosta de poder trabalhar, vender seu serviço, vender seu produto de forma estável. Mas assim, olha, a gente hoje a gente tem uma comissão de diversidade dentro da própria agência. Pra gente isso virou um valor, sempre foi pessoalmente, mas hoje a gente quer transformar isso num valor empresarial. Né? Então a gente talvez não atendesse empresas que fossem muito claramente pegas durante muito tempo em questões raciais, sabe? Sim, tipo ou em questões de LGBTfobia, porque isso é de fato uma coisa que vai... Nossa equipe é majoritariamente feita por pessoas pretas, né? Pessoas negras, né? Pessoas pretas e pessoas pardas. Nossa equipe é 1/3 formada por pessoas LGBT. Então, tipo, vai ser um pouco mais difícil, né? Mas a gente também tem que entender que, tipo, as empresas que estão cometendo erros precisam de alguém que pegue na mão e diga, vamos por aqui. Graças a Deus, a gente tem tido um contato com empresas que estão querendo, pelo menos, discutir os assuntos. Hoje, isso eu falo com muita clareza, é muito difícil um assunto ser um tabu numa empresa. O assunto são discutidos. As empresas estão se antecipando, estão contratando gestores palestrantes de sustentabilidade, palestrantes de diversidade, estão tratando dos assuntos internamente para tentar com que esses assuntos não aconteçam. Vão sempre acontecer porque, no final das contas, não é só uma empresa, é um humano. Né? É uma pessoa que às vezes não acordou bem e tratou mal uma pessoa, que às vezes tem seus próprios preconceitos e leva para o trabalho. Então, assim, pode acontecer, mas não tem um cliente especificamente, uma área, um segmento específico que não. E você já pegou, assim, clientes que tenham essa antecipação que você está falando dos problemas, que querem discutir essa coisa de diversidade e tal e tal? Eu vejo, como público, não estou falando como profissional, nada, mas tem algumas empresas que eu percebo nas redes sociais, que tá usando essas bandeiras assim, de uma forma muito oportunista, né? Você já percebeu isso, assim, em alguns momentos, em alguns clientes? Como é que você lida com isso? Porque, claro, né? Hoje em dia você falar de empoderamento feminino, hoje em dia você falar de diversidade racial, diversidade né, LGBT e tal, isso dá visibilidade, né? Isso dá dinheiro também. Então, claro que tem aí um monte de empresa que está querendo falar isso da porta para fora, para as pessoas entenderem lá que, eu sou aberta, eu sou livre, mas da porta para dentro, não. Aqui, não. Mulher não chega na direção. Né? Preto não ocupa a cadeira. E aí, como é que você já percebeu uma situação dessa? Você lida como? Já. Normalmente, eu brinco especificamente lá na agência que a gente é o ministro do VDM. VDM, eu vou fazer um xingamento rapidinho aqui, mas eu vou pedir licença pra vocês. É o do vai dar merda. Que normalmente eu, especificamente, mas também as minhas sócias, às vezes a equipe de atendimento não se sente sênior o suficiente pra poder fazer esse debate, aí chama a gente pra aquela mesa de debate. De dizer, olha, não vamos falar de pauta de Dia da Mulher, porque a gente não tem nenhuma mulher no board de diretoria. Não faz sentido. O que a gente está percebendo é que esse espaço de eu dizer isso não vira mais um climão como virava há 10 anos atrás. Que bom. Há 10 anos atrás, se a gente dissesse assim, mas quantos pretos tem na diretoria da empresa? Viravam. Hoje não. Poxa, mas é de fato. Eu falei, então não vamos falar sobre isso, não. Vamos falar sobre como a nossa empresa como porta de entrada para jovens negros, porque muitos jovens negros utilizam a nossa empresa no Brasil inteiro como porta de entrada para o mercado de trabalho. Ah, legal. Aí, porque é um caminho. Toda empresa, se analisar a questão de uma forma séria, ela vai perceber que ela tem coisas a melhorar e tem coisas a serem exploradas. Também o nosso trabalho, aquilo que eu te falei, né? Ter a humildade de dizer, tá, mas por que a gente vai falar de mulher se a gente não tem, por exemplo, licença maternidade estendida? Né? Ou se a gente não está discutindo a questão dos homens, né, na licença paternidade, que hoje em dia a gente tem empresas que podem escolher. Então, você nunca pensou sobre, então vamos pensar sobre isso, e às vezes um debate começa por aí. Sim. E também porque as coisas não são assim, né? Você não é ou racista
ou antirracista, né? Existem gradações. Você não é ou homofóbico ou anti-homofóbico. Você tá caminhando. Então, também, muitas vezes, o que é que acontece? A gente diz, olha, vamos mudar essa rota, vamos manter no mesmo assunto, vamos falar disso, mas nesse prisma aqui. Porque sobre esse prisma, a gente tem uma coisa que é inegável, autoridade. Sim. A gente pode falar. E a imprensa trabalha muito com vivência, né? O que o jornalista mais gosta é contar uma história com um personagem. Se eu não tenho um personagem, né? Então, hoje, o que a gente já sente? Por exemplo, a gente sente empresas como o McDonald's, por exemplo, é o nosso cliente que eu falei que tem 32 anos na agência. Poxa, Quando chega uma data como essa, o pedido é assim, gente, por favor, procurem histórias de mulheres, no Dia da Mulher, procurem histórias de mulheres em posição de liderança na sua regional. Se não tiver, não trataremos do assunto. Então, a gente só trata do assunto porque a gente tem mulheres em posição de liderança. Se não tiver, a gente não vai tratar do assunto. Porque a gente precisa, hoje em dia, porque não adianta eu fazer uma propaganda ou então falar numa rede social se o comentário entende? Isso é tudo mentira, não tem lá, já trabalhei. Exatamente. Então, a gente tenta, como assessoria, na mesa, ser tipo, isso aqui pode dar problema. Preste atenção. E eu sinto que a gente é mais ouvido hoje do que já foi antes. Isso é ótimo. Agora, eu queria falar um pouquinho também de rede social. Eu lembro que, na época que eu trabalhava com assessoria, o trabalho de rede social era muito incipiente, era mais uma coisa que a gente fazia, assim, não na comunicativa, né? Eu fiz em outros lugares. Era mais, assim, tipo uma perfumaria para o cliente, para encher os olhos do cliente. Mas não era uma coisa que a gente investia muito e que e esperava que desse um resultado, né, gigante. Hoje, claro, tá muito diferente, né? Mas, assim, o que eu percebo muitas vezes é que tem algumas empresas, principalmente, não as grandes, porque as grandes são profissionalizadas, né? As pequenas, médias empresas, elas falam assim, não vou gastar dinheiro para assessoria, porque eu tenho aqui um social media e ele vai divulgar as coisas. Isso deu algum impacto, trouxe algum impacto, assim, para o trabalho de vocês? Gerou, tipo, um momento, assim, de, poxa, a gente precisa se replanejar aqui a rota, porque senão a gente vai perder muito. Ou não? Assim, não teve problemas? Não teve. Passou pela nossa cabeça. Eu acho que passou pela cabeça de qualquer empresário que trabalha com assessoria de imprensa. Lá em 2010, 2015. Meu Deus, meu trabalho vai deixar de existir. Eu vou ter que... Acho que passou pela cabeça de todo mundo. Qual foi a nossa decisão? Nós somos bons de relacionamento. Nós somos bons de gestão de crise. Nós somos bons de comunicação institucional. Então, a gente não topa clientes de redes sociais cujo foco é venda. Porque se eu não sei vender no mundo offline, eu não vou saber vender no mundo online. Então, um cliente que faz e-commerce, né, que vende pela internet, ou que quer levar pessoas para o WhatsApp para poder finalizar uma venda, não é o meu cliente de redes sociais. O nosso cliente de redes sociais é um cliente que está querendo conversar, gerar conversas, falar sobre as suas empresas, falar institucionalmente. Então, a gente tem uma carteira de clientes de redes sociais. A maioria são clientes que começaram em assessoria de imprensa e que disseram, o jeito de vocês atender faz sentido para mim, então eu vou migrar e vou ter um novo contrato com vocês de rede social. O que eu acho importante é que cada agência tem que entender também a sua própria cultura. Sim. Tem agências que, mesmo como agências de assessoria, sempre foram muito criativas. Então, talvez elas sejam ótimas agências de digital. Né? Então, a gente tem que se entender. A gente fez um movimento muito... A gente nunca quis dizer assim, olha, temos um braço digital. Porque a gente sempre teve medo de saber o que a gente ia fazer mesmo. Hoje não. Hoje está muito claro para a gente. A maioria dos clientes que a gente atua nas redes sociais tem um foco em gestão de crise, em comunicação institucional. Eu não estou querendo aumentar o número de seguidores, aumentar o número de engajamento. Eu estou querendo passar a informação de forma consistente de valores que a minha empresa tem, que às vezes eu não vou conseguir passar na imprensa, porque isso não é notícia. Sim. Porque o jornalista está cobrindo as chuvas, que são muito fortes em Salvador, e aí o assunto não fura a pauta, como a gente costuma dizer, e aí eu vou para a rede social, porque é o meu canal, é a minha mídia própria. Mas, de fato, em algum momento, todo mundo que trabalha com comunicação institucional pensou assim, acabou. Mas acho que também que foi uma coisa que passou rápido. O que a gente sentiu foi que rapidamente, 2010 era assim, uma agência digital a cada 2 meses você tem uma agência digital. Os clientes começavam a dizer, ele me faz post, mas se eu pergunto como eu respondo isso aqui, não sabe. Sim. Porque quem sabe responder uma crítica ácida feita em público
normalmente assessor de imprensa, porque a crítica estava vindo da imprensa. O jornalista é um ser crítico. É alguém que, tipo, numa conversa de WhatsApp, diz, tá, mas por que ele tá falando desse jeito? Tá, mas se não fosse racista, por que aconteceu isso e isso? Tá, se você faz treinamento anti-homofobia, por que o seu segurança não sabe lidar? Então, a gente está acostumado a lidar com um público muito contundente, muito ácido, muito crítico, inquisidor, que é o jornalista. E que tem que ser assim mesmo. É o trabalho da imprensa. Então, aí a gente foi vendo assim, olha, aqui tem um espaço pra gente. Hoje, inclusive, a gente atua muito bem em parceria com a agência digital. A agência digital fazendo o trabalho dela de crescimento, de visibilidade, de mídia, fazendo aquela mensagem chegar no maior número de pessoas possíveis, e a gente atuando como alguém que faz filtro, que analisa se é o melhor momento de postar aquilo, se aquela abordagem naquela legenda está correta ou não, se a gente pode, por exemplo... Uma empresa nunca falou sobre diversidade na vida, mas no meu Instagram tá lá para todos, que é tipo, você criar legendas para pessoas que não veem. Sim. Pô, mas você não trata de diversidade. Você tem algum curso interno para os seus funcionários tratar com pessoas que não enxergam ou pessoas que não escutam, né? Não, nenhuma, mas na sua rede social você tá falando de inclusão. Vamos fazer um post sobre autismo? Tá, mas eu sou um shopping center. Hoje, por exemplo, tá vivendo um momento maravilhoso, né? A gente tem lei, tem quase todos os shoppings de Salvador distribuindo abafador de ruídos, fazendo seção azul. A gente tem um movimento... Então, vamos falar disso na rede social, mas tá, tem outras coisas aí que com certeza os shoppings ainda não estão fazendo, ou os supermercados não estão fazendo. Então, vamos deixar essa data comemorativa para quando a gente tiver, de fato, uma política boa, tal. Então, a gente tem muito esse papel de regulador quando o cliente tem uma agência de publicidade e uma agência de digital. Sim, sim. Então, vocês não ficam, tipo, com a senha do perfil da empresa para gerenciar? Fica? Alguns, sim. Nós temos alguns contratos que a gente tem contrato de gestão de redes sociais, que são esses clientes que não tem um foco em vender pela internet, e que a gente tem contratos de gestão de redes sociais. Outros não. Outros a gente tem grupos de WhatsApp, ou então monitoramento que a gente recebe tudo que está sendo comentado e a gente discute com o cliente. Vale a pena responder? Responde direto? Por exemplo, uma grande questão que se coloca hoje, Isabela, é política de moderação. O que é que eu permito que as pessoas falem no comentário? Porque a gente vê que as plataformas digitais, elas não eliminam um comentário racista. Mas eu vou permitir um comentário machista, um comentário homofóbico, ou cristofóbico, ou contra religiões de matriz africana na minha rede social da minha empresa? Então, vamos conversar, vamos criar uma política de moderação de rede social. A gente tem conversado muito com os clientes. Pô, você está incomodado que as pessoas estão xingando muito aqui? Vamos dizer para elas claramente, olha, clique nesse link e conheça a minha política de moderação. Eu não aceito. Pode criticar, mas não aceito que você seja homofóbico, que você seja racista no meu post. Se você for, eu vou apagar o seu post. Porque esse é um espaço meu, eu quero criar uma comunidade saudável, né? Então, da mesma forma que você não pode entrar no supermercado de sunga. É uma regra, né? É um espaço privado de acesso público, é privado, mas de acesso público, qualquer um pode entrar. Mas você não pode entrar pelado. Ou você não pode entrar em trajes que não fazem sentido, né? Você não pode vender marmita dentro de um shopping, porque tem restaurante, né? Então, as regras também podem ser criadas. A gente ajuda o cliente assim, já pensou sobre isso? Você está tão incomodado com quem está falando mal de você, tá? Ok, quem criticar, criticou. Mas então, nosso trabalho tem muito hoje de consultoria. Sim. A palavra que a gente meio que deixou passar lá, que era assessoria, hoje é muito clara. Né? A gente hoje, de fato, é mais assessor do que já foi antes. Eu costumo dizer que quando eu comecei a trabalhar, eu era mais divulgador do que assessor. Hoje eu me sinto muito mais consultor, muito mais assessor, de fato, do que divulgador. Inclusive, algumas vezes eu digo, não divulgue. Não divulgue, não vá por aí. Segura, não é o momento de você falar sobre isso. Então, e alguém está pagando por isso. Eu ouvi de um cliente uma vez, olha, assessoria de imprensa para mim é como plano de saúde. Às vezes eu pago para não usar. Eu falei, boa, é isso mesmo. Porque às vezes ele tem que te dizer, não, você não está pronto para fazer essa divulgação. E é bom que seja assim, né? É bom que seja assim. Tem essa autonomia, porque a assessoria que vai dizer amém para tudo não está funcionando muito, né? Ainda falando dessa coisa, né, de empresa, tal, das crises. Você falou que gosta muito das crises. Já teve, assim, algum momento de crise de algum cliente que você teve que dar o sangue, correr, salvar, que te marcou, assim, você poderia explicar, falar pra gente? Eu vou falar um famoso, que eu espero que não viralize, não vire meme, mas eu era o assessor da Unijorge no caso do rapaz da bomba de gengibre.
Ah, eu me lembro. Eu pensei que você ia falar do caso de Geise Arruda, mas nem era no Jorge, era outra faculdade. Eu era o assessor de imprensa, eu estava lá no dia Eu lembro disso. da instituição. Foi uma coisa que foi muito perturbadora para mim, não especificamente pelo caso em si, porque o caso é triste, né? Uma pessoa com questão de saúde mental e tal. Mas porque foi o início das fake news de WhatsApp. Gente. Eu tinha que conversar com os jornalistas de dentro da instituição e os jornalistas me mandavam áudios de pessoas gritando, dizendo que estavam saindo, sendo atropeladas na paralela, porque estavam saindo e eu dizendo, gente, eu tô aqui, eu tirando foto, fazendo vídeo para os colegas da imprensa, dizendo, eu tô aqui, ninguém foi ferida. E naquele episódio, ninguém morreu, ninguém foi ferido, absolutamente nada. Foi só um pânico Foi ali. só um pânico. Então, esse pra mim é um caso bem emblemático. Primeiro porque hoje em dia a gente ri, virou meme da internet e tal. Mas teve alguns casos, né? Teve um caso também que me marcou muito. A gente atendia um resort e a gente teve um surto de meningite. Entre os funcionários? Entre os turistas que estavam. Sim. Então, tipo, eu tive que ir pra lá, então a minha família toda em pânico, porque ninguém... Meningite é perigoso. Máscara, então isso foi há 15 anos atrás, né? Isso foi noticiado? Esse Foi em 2008, eu acho, 2009, eu acho. Tem bastante tempo, então, tipo, a gente foi pra lá. A gente conseguiu que a imprensa, a gente fez, esse resort fez, na época, a maior vacinação privada contra a meningite. Contratou, vacinou todo mundo, manteve todo mundo. Os hóspedes recebiam cartas por debaixo da porta para que as pessoas pudessem ter informação. As TVs foram muito parceiras, foram para lá, se deslocaram, porque não é em Salvador, né, na região do Litoral Norte. Foram para lá mostrar a vacinação em massa, todo mundo sendo vacinado. Funcionários primeiro, depois todo mundo que estava, os hóspedes e tal. Então, tem alguns casos que são muito emblemáticos, assim, e que ficam quase que marcados, assim, pra gente de uma forma geral, né? Mas tem casos muito tristes, né? Casos de acidentes e que acabam causando morte e tal. Tem casos que são muito emocionais pra gente. Mas também tem casos, por exemplo, de ameaça de bomba em shopping center. E, tipo, ao vivo, 2 da tarde, todos os programas de TV ao vivo, e não era nada. Mas quadrão antibomba lá e tal. Então, assessor tem que ter uma certa frieza para esses momentos. É nesse momento que a gente costuma dizer assim, tá, serve pro trabalho, não serve pro trabalho. Sim, e já teve casos do cliente não ouvir vocês em momentos de crise? Não vou fazer o que você está fazendo, não. Já. E se dá mal? Não, já teve casos, sendo honesto, já teve casos em que se deu mal, já teve casos em que não fez diferença. Já teve casos em que a gente disse, demita. E o cliente disse, não, eu prefiro não demitir, não quero fazer isso. E já teve casos que a gente disse, não demite, o cliente falou, vou demitir. No caso de um funcionário que errou, por exemplo, numa conduta e tal. Sim. Não tem regra, assim, não tem Se tivesse, a gente não tinha os casos, você citou várias marcas aí. Se tivesse, é diferente. As regras de gerenciamento de crise ajudam em situações muito técnicas. Por exemplo, é sabido no mundo inteiro as regras de gerenciamento de crise em caso de acidente de avião. Sim, sim. Por quê? Você vai aprendendo a cada novo acidente. Então, todo mundo que trabalha no sistema de aviação civil no mundo inteiro sabe. Mas sabe a partir de casos que foram aprendendo. Por exemplo, hoje no manual de crises diz que você tem que ter atendimento religioso. Mas por quê? Porque já houve casos em que as pessoas só queriam ouvir do seu pastor, do seu padre, do seu líder, e não tinha ninguém ali para confortar aquela família que perdeu um ente querido. Foi aprendendo, as indústrias vão aprendendo, né? A indústria química tem manuais de gerenciamento de crise muito bons, a indústria automobilística. Então, assim, nem tudo não é 100% assim, o que a gente diz vai funcionar, entendeu? Tem uma certa sensibilidade também, que às vezes é do momento. Às vezes a gente tá errado, assim, o assessor tem que ter também a humildade. E também, eu acho que a principal humildade é a de dizer, eu não tô pronto para tomar essa decisão. Sim, às vezes você tá numa mesa onde você tem pessoas que você não tá pronto para tomar essa decisão, né? A gente já teve caso, por exemplo, de afogamento de criança em piscina. A gente tem todos os... Na época, né, não vou citar o caso, mas a gente tinha os vídeos mostrando que os pais foram negligentes. Saíram da piscina, deixaram uma criança na piscina de adulto. Poxa. A decisão era, a gente diz, a gente mostra o vídeo ou não? E vocês não mostraram? Não mostramos. Eu, na E época, não tive opinião. A empresa levou a culpa? Não. Assim, o caso vai pra justiça, a empresa falou, eu vou tratar disso na justiça. Eu não vou deixar vazar imagem nenhuma que mostre esse pai e essa mãe sendo negligente. Eu não tive opinião na época.
Eu era muito novo. Eu falei assim, gente, eu não sei dizer. Porque talvez sim, talvez não. E aí o jurídico decidiu, falou assim, olha, eu acho que não. Vamos tratar disso judicialmente. Sim. Vamos deixar... E o caso aconteceu, o inquérito andou, a empresa não foi culpada, não houve um processo que... Porque independente do pai ou da mãe terem feito a denúncia, morreu uma criança, é de menor, o Estado vai abrir, né, uma investigação, um inquérito e tal. Mas aí você faz uma escolha, então nem sempre você sabe o que decidir. Gente, é muito triste isso, É, né? você não sabe o que fazer, entendeu? Você defende o cliente. E hoje você faria o que nesse caso? Hoje eu não colocaria. Não colocaria. É difícil. Tem coisas que não valem a pena. É. Expor um pai e uma mãe que não foram negligentes porque quiseram. É, porque todo mundo erra, né? Não vale a pena. Tem coisas que não valem a pena. Entende? Como tem outras coisas que valem a pena. Vamos mostrar que o funcionário tentou de tudo, mas que aquele cliente passou de todos os limites. E que mesmo ele tendo errado, aí vamos lá. Então, hoje em dia não dá mais para pensar assim, ó, vai ficar tudo entre quatro paredes e só a gente vai discutir. Não, todo mundo tá discutindo. É. Tem alguém gravando com celular, alguém gravou. Então, assim, a gente tem que fazer escolhas muitas vezes, que é o que dá para mostrar. Que risco eu quero correr? Né? E nessas horas de crise, o melhor embate é sempre entre comunicação e jurídico. Porque um quer correr o risco, o outro não quer. Então, é sempre o risco. Um quer falar e o outro não quer falar. Então, não é simples, né? A gente teve casos, por exemplo, teve um caso de uma empresa de saúde que um hacker roubou os registros. E estava negociando, porque senão ia abrir os exames dos pacientes. Meu Deus. A gente sentou numa mesa de crise, né, como a gente costuma dizer, num comitê de crise. Eu falei, gente, não paguem. A polícia tem que tratar, não paguem o resgate. Porque vocês não têm como ter garantia de que esse criminoso vai devolver. E eles não pagaram, o jurídico nessa época estava do lado da gente, falou, não vai pagar. E fomos até o final, conseguimos recuperar os arquivos, mas a gente não vai pagar. Então, não é tão simples, né? Tem coisas que são muito óbvias, mas normalmente não é tão óbvio. É desafiador esse trabalho, né? É. E não é uma coisa que se repete, assim, não dá pra dizer, todo ano acontece isso e tal. Essa é a melhor parte. É que rotina, Não assessor tem. de imprensa não morre. De tédio não morre. Isso é bom. Eu gosto. Quem trabalha com comunicação adora isso, essa falta de rotina, né? Agora eu queria saber um pouco assim, uma pergunta bem provocadora, tá? Que pode ser que seja também meio ultrapassada na minha época da faculdade, que era uma discussão muito grande. Eu sou relações públicas e eu sou jornalista, né? E sempre eu ouvi esse embate, né? Mas o assessor de imprensa é o jornalista, não é o RP e tal. Eu sou suspeita para falar, mas assim, pela formação que eu tive em cada faculdade, na minha opinião, o RP é o assessor de imprensa. É o que mais tem formação. E você, o que você acha? Quem é o melhor? Assim? Eu acho que essa é uma questão completamente superada. Eu acho que tem a ver com o histórico. Sim. Historicamente, o jornalista ocupou um espaço que era do RP. Sim. E aí trouxe uma questão de mercado, porque se quem está sendo contratado pela agência é jornalista, o estudante se forma em jornalismo, porque ele quer trabalho, né? Ele quer entrar no mercado de trabalho. Hoje, não existe agência formada por um tipo de profissional só. É um fato. As melhores agências têm designers, jornalistas, relações públicas, administradores e de preferência publicitário, porque hoje a gente também faz conteúdo pago, né? Não é publicidade clássica, mas a gente faz conteúdo pago, não faz anúncio, a gente faz o que a gente chama de informe publicitário, ou, que a gente adora um termo em inglês, branded content, conteúdo de marca. Então, a agência boa é uma agência que tem mais de um profissional. Então, eu acho que é uma questão mais ou menos superada. O que a gente sente hoje no mercado, o RP está mais focado, quando ele está atuando numa agência, né, nas questões de estratégia, de mailing, de relacionamento, de produção de eventos, e o jornalista mais focado na questão do conteúdo, da imagem e tal. Mas existem publicitários ótimos assessores de imprensa, RPs ótimos assessores de imprensa, e jornalistas ótimos assessores de imprensa. Na minha experiência de 18 anos de uma forma, né, total, 16 na comunicativa, eu vi gente com formações diversas atuando muito bem e muito ruim também. Eu acho que tem mais a ver com uma questão de vocação mesmo. É isso, eu lembro que eu ficava pensando nessas coisas e eu dizia, gente, a pessoa tem que se dedicar, né? Aquele que é um bom profissional, ele vai ser um bom profissional. Agora, se você for falar em termos de formação, a formação que eu tive, que não é mais a mesma, que já mudou a grade, tanto de um quanto de outro e tal, mas na minha época, quem teve a melhor formação acadêmica sem dúvida. foi o RP. Se a gente for pensar em conteúdo de disciplina, há disciplinas que a gente vai aprender na prática, e eu sou jornalista. Eu aprendi na prática coisas que você aprendeu na faculdade.
Sim. Né? Acabou que eu consegui me adaptar melhor. Então, assim, a formação que mais se aproxima daquilo que o mercado exige, eu acho que é a formação de relações públicas. Mas eu acho que no dia a dia... No mercado, E você falou de uma coisa aí que era o sonho, né? O meu sonho de estudante da faculdade, que era trabalhar numa agência que tivesse todo tipo de gente. Assim, que era o que a gente chamava de comunicação integrada, né? Você ter ali cabeças de todas as áreas pensando para você conseguir ter um pensamento completo, né? E hoje, assim, olhando em termos de... Você também tem mestrado, né? Você já deu aula e tudo. Hoje como você enxerga a formação que as faculdades dão para esses profissionais? Eu sei que trabalha com estagiários, que recebe profissionais recém-formados lá. Você tem críticas ou você acha que as faculdades têm dado uma boa formação para esses profissionais de comunicação? Eu acho que a minha faculdade, né, a Faculdade de Comunicação da UFBA, de fato, tem uma formação muito holística para o jornalista, né? Ela não está formando para o mercado de assessoria de imprensa, ela está formando para o mercado de jornalismo de uma forma geral. O que eu sinto dificuldade ainda é uma desconexão entre a formação que você tem na faculdade e a formação que você vai ser exigido no mercado de trabalho. E um ponto que eu sinto muito é o estudante de comunicação consome pouca comunicação. Como assim? Ele chega como estagiário, ele não sei se ele vê o BATV ou se ele vê o Aratu Notícias. Isso hoje, né? Na minha época, até hoje, eu consumo rádio, eu adoro rádio, as rádios daqui. Então o cara é capaz de ser um cinéfilo, conhecer toda a obra de Martin Scorsese, conhecer o catálogo inteiro da Amazon Prime, do Netflix, mas não saber quem assina a coluna de economia do Correio. Se você vai trabalhar com comunicação corporativa, eu acho que ainda tem um descolamento entre o conteúdo consumido pelo jovem que está entrando na faculdade hoje e aquilo que ele vai precisar conquistar no mercado pensando em assessoria de imprensa. Mas também não só isso, pensando também no estágio lá na redação. Se você não sabe como a tarde escreve, você não sabe que tipo de pauta Record, como é que você vai pleitear um estágio, né? Se você não consome aquilo. Eu vejo que o jovem que está formando, e eu não sei se é uma questão da faculdade ou uma questão de geração. Geracional, Eu vejo ele muito mais ligado nas redes sociais, nos produtores, nos chamados criadores de conteúdo, nos influenciadores digitais, do que nos produtores de notícia tradicional. Só que hoje, no mundo, o debate que a gente vê é um debate de regulação das redes sociais e de volta da imprensa como aquela que tem condição de dar uma informação com credibilidade para a população. Porque se a gente continuar se informando só pelo WhatsApp... o caminho não é bom. Então, como as democracias estão no mundo inteiro sofrendo com essa crise da imprensa, eu acho que a gente precisa reaproximar as faculdades de jornalismo, as faculdades de relações públicas dos veículos locais. Por quê? Uma coisa que eu falo com muita tranquilidade e que eu falo para todo cliente que vem nos contratar. A assessoria de imprensa é a única habilidade da área de comunicação que ainda se mantém regional. Empresas de São Paulo podem contratar uma agência digital na Malásia. Se tiver alguém que fale português, produz lá. Publicidade é a mesma coisa. Uma agência de São Paulo pode atender o Nordeste inteiro, porque compra a mídia no Nordeste inteiro. Assessoria, não. Só nós daqui conhecemos como o Correio funciona, como a Tarde funciona, o BNews, o Bahia Notícias, o G1, o iBahia. A gente sabe quem são os influenciadores locais daqui, a gente sabe quem são os jornalistas daqui, o que é que eles gostam de receber. E a cultura que está muito ligada também com esse consumo de notícias, essas coisas. Exatamente. Então eu acho que está faltando uma relação mais próxima entre o jornalista e o RP, informação, e o consumo da mídia local. A mídia local precisa ser mais consumida. Não é uma questão fácil de resolver, porque ela também precisa ser mais atraente, eu acho, para esse jovem. Mas essa é uma questão que eu, como empresário, sinto. Meu estagiário, eu tento dizer para ele, olha, vai ler o Correio, vai ler o G1, vai ler o iBahia, vai ver o BNews, vai ver o Bahia Econômica, os sites daqui, porque são esses lugares que vão reproduzir o conteúdo dos nossos clientes. E é uma coisa que, na minha época, eu não precisava dizer isso, né? A gente já lia e, eu me achava muito informada, porque eu fazia clipagem e eu lia tudo. E eu tinha orgulho de dizer, eu leio todos os jornais. Hoje em dia, a gente ouve dos estagiários dizendo assim, que bom que eu vim trabalhar aqui, porque eu conheci o veículo X, porque eu tenho que clipar. Gente, não conhecia o veículo. Não conhecia. Mas acho que pode ser muito geracional isso também, viu? Muito geracional. E a gente tá numa cultura muito de nicho, então os jovens ficam muito... em algoritmos e bolhas, né? Exatamente. Então, eu acho que tem a ver com isso. Porque às vezes você vê um jovem que não conhece o BNews, que é um dos principais sites aqui, ou o Metro 1, mas ele tem todo o catálogo de filmes coreanos ou de doramas do Netflix na cabeça. Já viu tudo, entendeu? Que bom pro repertório dele, mas pra inserção dele no mercado de trabalho... e aí eu acho que aí entra também um pouco da falta de cumprir
noção, assim, do que... Eu não sei, eu acho que essas gerações estão meio... Tá faltando algumas coisas, assim. Ao mesmo tempo que tem muita informação, né, acho que eles não estão sabendo lidar, porque, tipo, você tá estudando jornalismo, você não quer prestar atenção no mercado de jornalismo, entendeu? Algumas coisas que não encaixam muito, não sei se é o excesso de informação. E a falta de mediação, né? Os espaços de mediação estão em crise no mundo inteiro. As artes, né? O que é que você pensa sobre racismo? Na nossa geração, pensa sobre racismo o que a gente viu nos filmes, o que a gente viu nas novelas, o que a gente viu no teatro, o que a gente leu. As mediações estão em crise. Então, eu acho que a gente está vivendo um período que as coisas estão se transformando. A ideia do eu faço eu mesmo faço a minha imprensa, eu consumo notícia sozinho. Não. A gente precisa de médicos para dizer o que é doença, a gente precisa de jornalistas para dizer o que é notícia. A gente precisa de RPs para dizer o que é comunicação corporativa, entendeu? Então, assim, essa ideia de que todo mundo pode fazer qualquer coisa e que... Não é assim, eu preciso de nutricionista para passar dieta. Não adianta ir no Google, olhar no meu influenciador digital preferido e aí ele vai me dizer como é uma dieta. Não, eu preciso de um profissional que estuda 4 anos, 6 anos. Então eu acho que também a gente está passando por uma crise de mediação e a imprensa tem a ver com isso. E a assessoria também, né? Tipo, a gente tem que produzir conteúdo que seja útil. Conteúdo que faça sentido, que vai chegar não só no jornalista, mas no público também, né? É isso, e aí você deu uma brecha aí pra gente entrar em negacionismo, e na crise das instituições, e na descredibilização do jornalista, e é tanta coisa que a gente vai conversar que eu queria fazer 10 programas aqui. Mas infelizmente a gente vai ter que encerrar, Moisés. Eu amei esse bate-papo, gostei muito dessas boas notícias que você me trouxe aqui, né, do mundo da assessoria, que mudou muita coisa, que na época eu ficava inconformada, gente, como é que as pessoas estão pagando? Mas mudou por causa de gente inconformada como você, porque muita gente reclamou, claro. Que bom, né, e assim, tô feliz também com o sucesso de vocês lá. Obrigado. Né, que a Comunicativa ainda tenha muito tempo de estrada, e tudo de bom, gostei, amei muito. Vamos marcar mais conversas, né? Estamos aqui à disposição. Obrigado pelo convite mais uma vez e é só chamar que a gente está aqui. Vamos lá, então. E para você que está aí nos vendo, né? Se você gostou desse programa e quer revê-lo, pode assistir o nosso canal do YouTube, @TV e Rádio Câmara Salvador. Lá também estão todas as outras edições do Sala de Imprensa para você assistir quantas vezes quiser e sempre que quiser. E a gente termina hoje por aqui. E aí você já sabe, nosso encontro é toda quinta-feira, às 13 horas, no canal 12.3. E toda sexta-feira, também às 13 horas, na 105,3 FM. Até mais!